Olá, tudo bem? Você que está aqui na Escola de Cura, você seja muito bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. Hoje nós estamos fechando um ciclo da Escola de Cura. Foram 4 módulos. Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, quarto módulo. Nós estamos há um ano fazendo a Escola de Cura. Passamos todos os aspectos da evangelização e hoje nós estamos concluindo a Escola de Cura, mas vai ficar gravado e você vai poder assistir de novo, vai poder aprofundar, vai poder assistir, vai poder compartilhar com o seu grupo, vai poder compartilhar com outras pessoas. Nós estávamos conversando, né? Eu e a Sueli conversando que semana passada, retrasada, nós ensinamos como escrever o próprio testemunho, como preparar uma palestra, como organizar tudo isso. E então, por exemplo, agora nós temos um material que é riquíssimo, que quando nós formos pedir para alguém dar uma palestra, nós vamos mandar o vídeo junto de como dar um testemunho, de como preparar uma palestra e hoje nós vamos ter evangelizadores muito mais preparados, não é? Então, olha que graça que Deus deu nesse tempo da gente poder vir aqui, gravar essas formações, preparar as formações e compartilhar com você, tá bom? Para que a evangelização vá ainda mais longe, não é? Nós partilhávamos aqui antes, nós sabemos tudo? Não sabemos nada, não sabemos nada, somos bebê, estamos apenas engatinhando, mas aquilo que Jesus já colocou no nosso coração, nós estamos passando para frente. Nesses 30 anos de evangelização, tudo que nós vimos Jesus fazer, Nossa Senhora fazer, os anjos fazer, o Espírito Santo fazer, Deus Pai fazer, estamos aqui passando aos pouquinhos para a gente poder partilhar isso, que a nossa igreja possa beber disso, que a gente possa ajudar a nossa igreja a ir além, das nossas palavras, além das pessoas que a gente pode alcançar, que a palavra de Jesus possa alcançar ainda milhares e milhares de pessoas. Deus te abençoe, tamo junto, bora lá para a nossa conclusão da escola de cura, tá bom? Então hoje nós vamos fazer aqui um resumo de tudo que nós vimos. Nós vamos aqui aprofundar alguma coisa que talvez tenha faltado, né? E o que que nós podemos fazer, né? O que que nós podemos fazer com isso? Quantas vidas nós podemos salvar a partir desse estudo? Não é verdade? Quantos corações Jesus pode alcançar através disso aqui? Temos a mensagem aqui da Carol, excelente. Já tive vários instrutores católicos. Aqui está sendo melhor, né, com quem já aprendi, está aprendendo muito a Carol. Bem-vinda. Todo mundo aprendendo muito, né? Então, olha só, essas aulas nós estamos apenas começando, né? Estamos terminando o ciclo da Escola de Cura e vamos começar o ciclo do estudo bíblico. Vamos estudar a palavra, vamos aprofundar a palavra. Vai ser a maior viagem que você já fez na palavra de Deus. 30 anos atrás, quando eu fiz o meu retiro, nós começamos no TLC, Treinamento de Liderança Cristã, e nós tínhamos o estudo bíblico. Era às segundas-feiras na paróquia Santa Terezinha de Embu-Guaçu, e nós reuníamos lá 30, 40 pessoas para estudar a Bíblia. Durou 4 anos, mais ou menos, o estudo bíblico. Para você ter uma ideia, no final de cada retiro, a experiência com a palavra foi tão forte que no final de cada retiro, nós dávamos uma Bíblia para cada um dos jovens que fazia o retiro, porque na segunda-feira, após o retiro, a gente já tinha o estudo bíblico e a gente acolhia os jovens no estudo bíblico, e daquele retiro se formaram muitos pregadores, muitos evangelizadores, padres, missionárias. Deu muito, muito fruto com a experiência na palavra de Deus. E na próxima aula nós vamos começar aqui o estudo bíblico. Então já prepare aí a Bíblia, prepare um caderno onde vai ser o seu diário espiritual, né? Nós vamos falar de Lectio Divina, vamos falar de tantas coisas aqui que você
vai pirar com a palavra de Deus, é maravilhoso, tá bom? Então vamos lá. Hoje, para fechar aqui o nosso ciclo da escola de cura, vale a pena a gente recapitular um pouquinho os 4 módulos da escola de cura, né? Então você tem anotado aí no seu caderno, né? Tem uma turma aqui que veio até o final com a gente. Então você tem anotado aí no seu caderno que o primeiro módulo, né, nós falamos da importância de construir as bases do nosso castelo, da gente construir as bases espirituais da vida do evangelizador. Um evangelizador que não constrói as suas bases espirituais vai ser facilmente derrotado pelo inimigo, não é? Frei Gilson, se o Frei Gilson não tiver a sua intimidade com Jesus, ele não aguenta essa maratona. Mais cedo ou mais dia vai cair tudo. Mas com certeza nosso Frei Gilson tem intimidade com a palavra, com a confissão, com os sacramentos, com os sacramentais. Reza o rosário. Olha, não é o terço que ele reza o rosário, né? Confissão, que são, então são as 5 pedrinhas. Então, um evangelizador que não tem as 5 pedrinhas, dificilmente vai conseguir continuar na evangelização. Tá bom? E eu posso te dizer que talvez nem na igreja continue. Vai ter uma fé fraca, vai ter uma fé onde qualquer sopro do demônio consegue te derrubar. Às vezes uma calúnia dentro da igreja pode te derrubar. Agora, se você tem a sua fé fincada nas 5 colunas, das 5 pedrinhas, você não cai, tá bom? Semana passada nós estávamos com um padre exorcista, a gente partilhava aqui, e o padre nos orientando. Nós, na Igreja Católica, somos privilegiados, porque nós temos os padres, temos as missas, temos Nossa Senhora, temos o rosário, temos o terço, temos a confissão, temos os sacramentos, nós temos os sacramentais. Então, nós temos o óleo, nós temos a água, nós temos as medalhas, nós temos as cruzes, nós temos a bênção, nós temos tantas ferramentas para lutar contra o demônio e muitas vezes a gente se esquece dessas ferramentas, dessas armas que Jesus nos deu. Então, no primeiro módulo, o que que nós aprendemos? Nós aprendemos que ser cristão não é fazer coisas. Ser um evangelizador não é fazer lindas pregações, peregrinações, né? Ser um evangelizador é ser de Deus, é ter intimidade com Jesus, não é? É ter uma intimidade com Jesus, onde você pode, através dessa intimidade, Deus vai te conduzir a ter uma fé mais firme, a ter uma fé mais forte. Você vai aprender a, né, vai receber os dons do Espírito Santo, vai receber os carismas para evangelizar. No primeiro módulo está gravado na escola de cura e já vou dizer aqui para vocês, ó, todos que foram fiéis, todos que participaram aqui da escola de cura, todos que foram aqui assíduos, todos vão receber o link da escola de cura gratuito, tá bom? Você vai receber gratuito o vídeo com todo o link com todos os vídeos, todas as aulas da escola de cura para você poder assistir tudo de novo, se formar, evangelizar, formar outras pessoas, assistir com o seu grupo. Você vai receber, tá bom? Esse link, eu vou entrar na plataforma, eu vou zerar lá os valores, tá bom? E a gente vai mandar só para vocês que foram assíduos, para vocês que estão aqui desde o começo ou entrou na metade e não parou mais. A Sueli fez a chamada, né? Todas as aulas, a Sueli tem uma planilha lá, né? De todo mundo que foi assíduo e a gente vai te presentear com o link gratuito da Escola de Cura, para que você possa aproveitar isso. Então, vale a pena fazer o quê? Vale a pena você entrar lá, assistir todas as aulas,
do primeiro módulo de novo, fortalecer a sua vida cristã. Se você quer ser um evangelizador, precisa fortalecer a sua vida cristã primeiro. Não vai evangelizar se você não fortalece, se você não tem uma intimidade com Jesus. Segundo módulo da escola de cura, o que nós fizemos? Nós fomos conhecer o nosso inimigo. Se no primeiro módulo nós falamos das armas que Deus nos deu para nós vencermos o inimigo, no segundo módulo, Deus nos deu a graça da gente poder conhecer o nosso inimigo, da gente saber quem é o nosso inimigo e quais são as armas que ele usa para nos derrotar. Então, lá no segundo módulo, nós falamos de possessão, nós falamos de tudo, das artimanhas, das armadilhas que o inimigo usa. Se o inimigo pode ler o seu pensamento, o que é que ele pode fazer com você? Ele pode te sugestionar? Pode. Ele pode te tentar? Pode. Ele pode pecar por você? Não pode pecar por você. Ele não pode te. Ele não pode violentar a tua vontade, ele não pode ler o teu pensamento, mas ele pode, através das suas atitudes, não é? Por analogia, entender aquilo que você gosta, aquilo que te faz cair, quais são as suas fraquezas, e ele vai atentar você nas suas fraquezas. Nós falamos como que uma pessoa termina sendo possuída pelo demônio. Quais são as consagrações? Como que uma pessoa pode cair na lábia do demônio, não é? Quais são? Então, no segundo módulo, nós fomos conhecer o nosso inimigo. E assim, olha, teve aulas, tem aulas lá que são pesadas até, né? Porque nós falamos de coisas muito pesadas, coisa que a igreja costuma não falar, não abordar. Então, vale a pena assistir de novo, vale a pena visitar. Eu, para você ter uma ideia, eu vou assistir de novo, tá bom? Todas as aulas, porque o que que acontece? Eu vou usar todo esse material da escola de cura. A gente vai escrever um livro desse material sobre batalha espiritual, sobre as tentações, sobre a vida em santidade. Nós vamos bolar um tema aqui. Nós vamos escrever um livro sobre batalha espiritual e todo esse material de um ano de reflexão, de estudo e tudo mais vai entrar nesse livro. Então, nós vamos transcrever todas essas aulas e ela vai virar um livro, vai virar momentos de oração, vai virar orientação para quem quer ser da escola de cura, para quem quer fazer parte do ministério, para quem quer ser um evangelizador junto com a gente. Então, no segundo módulo, nós vamos estudar o nosso inimigo. E foi muito profundo. Quem participou aqui, né, foram 10 aulas de pegadas mesmo. A gente falamos mal do demônio, né, mas revelamos muita coisa que ele faz para nos derrubar. Bom, depois no terceiro módulo, nós fomos conhecer as orações que nós precisamos conhecer para a gente poder combater o mal, não é? Então, se você ver num retiro, por exemplo, nós fomos pregar no EJC ano passado. Então, num retiro, eu peguei a programação do EJC. Num retiro tem vários momentos de oração. Então, e nenhuma oração ela é igual à outra. E nem pode, porque não faz sentido, não é verdade? Então, a oração do terço, ela tem a sua importância. A oração de perdão, ela tem a sua importância. A oração de renúncia tem a sua importância. A oração ao Espírito Santo tem a sua importância. A oração da manhã, a oração da palavra, orar com a palavra, cada oração tem a sua importância. Nós conseguimos passar por todas as orações? Não. Nós pegamos mais aquelas orações que nós usamos nos retiros. Então, as orações de libertação, oração de cura interior, como fazer uma oração de cura interior. Então, nós ensinamos o passo a passo,
Oração de libertação. Como é feita uma oração de libertação? Como é feita uma oração de perdão? Nós passamos por cada oração e fomos ensinando. Então, se você não sabe, não é? Se você, por exemplo, de repente vai viver aí um seminário de vida no Espírito, então lá tem aí a oração de efusão no Espírito, como pedir o Espírito Santo, como fazer, quais são os passos, como aprofundar no Espírito Santo. Então, nós ficamos um módulo inteiro, foram 10 formações sobre as orações. E depois, no final, né, no quarto módulo, que é esse que nós estamos encerrando aqui hoje, nós fomos aprender sobre o querigma. Então, Jesus, ele evangelizava, mas existia uma fórmula de evangelizar. Não foi feito de qualquer jeito. Às vezes você vê lá na palavra de Deus e você acha que Jesus evangelizou de qualquer jeito. Não! Tinha um jeito, tinha uma fórmula. Os discípulos, os apóstolos, eles tinham uma fórmula para evangelizar. E qual era essa fórmula? Né? A igreja chama essa fórmula de querigma. Que querigma significa a boa nova, o primeiro anúncio. Então, como era feito o primeiro anúncio? Jesus ensinou isso para os apóstolos. Mas como que ele ensinou, Rogério? Ele dava aula? Não, ele ensinou fazendo. Então, se você lembra, João Batista, né? Ele veio, o que que ele fez, João Batista? A primeira coisa que João Batista fez, sem falar, ele dava testemunho. Ele abriu mão, ele largou toda a vida velha, foi viver no deserto, se cobriu com pele de camelo, carneiro, comia gafanhotos e mel, e jejuava dia e noite. E o que que ele anunciava? O reino de Deus está próximo, convertei-vos. Então aqui já tem uma parte do querigma. E você aprendeu isso no quarto módulo, a importância, o querigma tem um jeito para ser feito. Então, qual é a nossa missão? Levar as pessoas a um profundo arrependimento e que existe um reino de Deus e que esse reino de Deus está próximo. E depois tem outros elementos. Quais são? Existe um Deus, Deus fez uma promessa que ele ia enviar o seu filho único para morrer por nós. E como São Paulo anunciou lá em Corinto, na Grécia, em todos os lugares, ele falou assim: tinha um altar lá, o Deus desconhecido, e o que que Paulo fez? Paulo foi lá e disse: irmãos, hoje eu vim aqui te dizer uma boa nova. Vocês de Corinto, vocês os gregos, são muito sábios e vocês têm altares para todos os deuses que existem. E vocês são tão fiéis, que vocês criaram aqui um altar ao Deus desconhecido. Pois hoje eu vim aqui dizer para vocês que eu tive um encontro com esse Deus desconhecido e ele não é mais desconhecido, e eu sei o nome desse Deus, o nome dele é Jesus, Jesus Cristo, e eu tive um encontro com ele e ele mudou a minha vida. E Paulo começou a dar o testemunho dele, e aquelas pessoas começaram a se converter, e aquelas pessoas formaram, né, as comunidades de Corinto, lá na Grécia e tudo mais, os gregos, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, o querigma, no quarto módulo, nós aprendemos o querigma. Só que eles não tinham isso por escrito, eles sabiam fazer, eles evangelizavam, eles contavam o testemunho deles. E vocês vão ver que nos retiros, todo retiro que a gente vai, tem muito testemunho de vida, não é? Então tem testemunho de Nossa Senhora, tem testemunho de droga, tem testemunho de tudo. Mas o que é que une todos esses testemunhos? Que quem transformou a vida daquela pessoa foi Jesus. A partir do momento que a pessoa se encontra com Jesus, ela muda de vida. Então, olha a importância do querigma, né? Arrependei-vos.
né? Acreditem, Jesus veio para dar a vida por você, porque ele mudou a minha vida e ele quer mudar a tua vida, ele te ama do jeito que você é. Se o teu pai te rejeitou, se a tua mãe te rejeitou, se você estava jogado na vida, se você tentou tirar sua própria vida, se você não tem mais sentido para sua vida hoje, eu te apresento a Jesus. Jesus te ama do jeito que você é, ele não te julga, ele não te condena, ele quer limpar as suas feridas, ele quer olhar nos teus olhos e dizer que ele te ama, que ele sonhou com você e ele esperava esse momento aqui porque ele queria te encontrar e ele queria olhar nos teus olhos e dizer que você é a filha amada, que você é o filho amado, porque ele te ama do jeito que você é. Os apóstolos aprenderam de Jesus a dar esse testemunho, a falar da boa nova do evangelho de Jesus. E aos poucos eles foram formatando isso. Depois os discípulos, que eram aqueles que eram discípulos dos apóstolos, também aprenderam e depois ensinaram para os santos. E a igreja foi passando de um por um. Depois eles formataram a Bíblia, né? Então a nossa Bíblia foi formatada ali no ano 300, mais ou menos, tinha a Septuaginta, a gente vai falar disso no estudo bíblico. Vamos falar por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia dos evangélicos, por que os evangélicos tiraram livros da Bíblia, por que a nossa Bíblia tem 72, por que a dele só tem 65 livros, quais são os livros que não estão na Bíblia dos evangélicos, por que os nomes são diferentes, o que significa esse... Vamos falar disso no estudo bíblico. Os apóstolos, os discípulos, a igreja que nascia começou a entender, né? Então, também eles não sabiam qual que era a fé. Um acreditava, não, eu acredito em Jesus, eu acredito no Jesus que andou sobre as águas, né? Ah, eu acredito no Jesus que curou o cego. O outro, não, eu acredito no Jesus de Paulo. E aí chegou um momento que a igreja fez um concílio, né? Onde ela, nesse concílio, falou assim: hoje nós vamos formatar aqui qual que é a nossa fé. E aí você até hoje sabe como é que você sabe qual que é a tua fé? Quando depois da homilia do padre na igreja, depois da oração da assembleia, nós rezamos o creio, creio em Deus Pai, creio, né? E aí o creio foi formatado lá no Concílio de Constantinopla, por isso que a gente tem igrejas católicas que rezam o terço não, o creio constantinopolitano, né? Que é um pouquinho diferente mas é o mesmo creio, o conteúdo é o mesmo, mas ele é mais completo. Você viu que lindo? Ó, a igreja foi evangelizando, foram surgindo necessidades, e aí até que a igreja teve que formatar o credo, porque tinha gente que não acreditava naquilo, o outro acreditava em outra coisa, e a igreja decidiu, ó, nós queremos nisso aqui. E a partir daquele momento, todo mundo criou-se uma unidade, todo mundo criou. E isso foi de santo em santo até chegar nos nossos dias, né? Até chegar nos nossos dias. E o que é que São Francisco, né? Agora está exposto, né? Os ossos de São Francisco lá em Assis, porque os 800 anos, né, da morte de São Francisco. O que é que São Francisco fazia, gente? São Francisco pregava o querigma, o primeiro anúncio. Ele falava do amor de Jesus, que Jesus tinha mudado a vida dele. Ele dava o testemunho que ele era filho de um homem muito rico, mas Jesus tocou o coração dele e ele abriu mão de tudo e ele começou a seguir Jesus, porque Jesus preencheu aquela tristeza que tinha no coração dele. O que ele fazia? Um retiro. Ele ficava pregando isso o tempo inteiro e quantos se converteram ouvindo a pregação de São Francisco? E o tempo foi passando, a igreja fazendo isso até os nossos dias. Só que a igreja agora precisava evangelizar em massa, porque antes era evangelizado um por um, era menos pessoas na face da terra. E foi crescendo a população mundial. Hoje nós somos 8 bilhões. Então não dá mais para evangelizar um por um.
Então, o que que a igreja precisou fazer? Criar ferramentas para evangelizar em quantidade. Então, hoje a gente faz um retiro com 100 pessoas, com 200 pessoas, com 300 pessoas, com 1 milhão de pessoas. O que que o Frei Gilson faz no Rosário? O querigma. Ele conta testemunhos, ele anuncia Jesus, ele anuncia. É o querigma, é sempre o querigma, é a boa nova. Você que estava na morte, hoje Jesus toca o teu coração. Hoje Jesus, como ele fez comigo. E sempre o Frei Gilson conta o testemunho dele. Eu era um jovem, eu senti uma tristeza, eu senti um chamado de Jesus e tal. E o que que acontece com o outro que está ouvindo o testemunho, a mesma coisa, e se incendeia e tudo mais? Então, olha só, isso foi aprofundando, aprofundando, e foram criados os retiros que chega até onde nós estamos hoje, né? Então, o querigma, ele tem alguns passos importantes. Então, qual é o passo? O amor de Deus, nós já falamos disso aqui. O amor de Deus, pecado, salvação, o Espírito Santo, né? Nós falamos de Nossa Senhora, a vida nova, né? E o testemunho de vida. Esses são os passos do querigma, que está gravado lá na aula, depois você vai poder assistir, pegar tudo lá de novo, tá bom? Então lá tá detalhadinho, tudo certinho, os passos do querigma. Então, se você quiser montar um retiro, se você quiser montar um retiro de uma manhã na sua casa, o que que você precisa falar? Do amor de Deus, do pecado, da salvação, contar testemunhos, falar de Nossa Senhora e da promessa do Pai, que é a vinda do Espírito Santo. Né? Então você vê que Jesus catequizou todo mundo, né? Depois que ele catequizou todo mundo, ele ressuscitou no terceiro dia, tem a ascensão de Jesus, Jesus vai para o céu, e depois que ele vai para o céu, tem a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? A vinda do Espírito Santo. Então, um retiro que não tem a promessa do Pai, a efusão do Espírito Santo, é como um bolo que faltou a cereja. Se a pessoa não recebe o Espírito Santo, vai ficar faltando o principal, porque é o Espírito Santo que vai capacitar a pessoa. Se a pessoa faz um retiro e lá no momento da oração ao Espírito Santo, o pessoal faz uma oração de cura interior, de libertação. Gente, o que é mais importante? Cura interior e libertação ou o Espírito Santo na vida da pessoa? Cura e libertação, ela vai ter a vida inteira para receber depois. Agora, ela receber o Espírito Santo vai transformar a vida dela. Você vê os apóstolos, eles estavam lá com medo, não era verdade? No cenáculo. Estavam com medo no cenáculo. E o que que aconteceu? O que que aconteceu quando eles recebem o Espírito Santo? Todo o medo some. Eles que não sabiam o que falar, agora eles começam a falar em outras línguas. O Espírito Santo abre a mente deles, derrama os dons e eles começam a evangelizar, a falar do amor de Deus para todo mundo. E naquele dia, Pedro sai do cenáculo e faz a primeira pregação dele. 3.000 pessoas se converteram. Só que era o mesmo Pedro, aquele covarde que o dia antes estava lá trancado no porão com medo, depois que ele recebe o Espírito Santo. Então, olha a importância do querigma, de fazer o querigma bem feito. Mas aqui já vai ter um outro presente para vocês. Quem quiser montar um retiro, seja de um dia, se você quer fazer na sua casa toda sexta-feira uma oração, se você quer fazer, então nós aqui do ECM vamos dar uma consultoria. Olha só. Vamos dar uma mentoria de como você montar o seu retiro. Você pode criar um nome novo para o seu retiro. Você pode criar o que você quiser. E você vai ter aqui, nós vamos te dar uma mentoria, uma consultoria de como você montar um retiro de evangelização aí onde você estiver.
seja em Pernambuco, na Ilha Bela, em São Paulo, no Paraná, né? O Guilherme pode montar um retiro lá para evangelizar os passarinhos lá no sítio dele. A gente ajuda você a montar. Depois é só me chamar e a gente vai montar, eu, a Sueli, o pessoal do conselho do ECM, nós vamos dar um jeito de ajudar você a montar um querigma aí e evangelizar, tá bom? Bom, depois então que nós apresentamos o querigma, o que que nós fizemos? Nós ensinamos a escrever o testemunho de vida, porque uma pessoa que não sabe dar o próprio testemunho de vida, ela cria uma confusão na pregação dela, ela cria, a pessoa que não sabe dar uma pregação, ela faz uma confusão e faz uma perda de tempo para todo mundo. Então, nós ensinamos aqui esquemas simples de como você preparar o seu testemunho, de como você preparar a sua palestra. Olha só, como é que você prepara um testemunho de vida? É só você olhar a história da humanidade. A história da humanidade existe o antes de Jesus, não é verdade? Todo mundo concorda, né? Balança a cabeça aí. Antes de Jesus, não é a história? Depois tem a vinda de Jesus, não é verdade? Jesus não mudou a história quando ele veio? Sim ou não? Sim, balança a cabeça. Sim, Jesus mudou. E depois, e o que que aconteceu depois da vinda de Jesus, não é assim? Então, o seu testemunho de vida, toda vez que você for contar a história da sua vida com Jesus, tem que ser assim. Olha, a minha vida antes de conhecer Jesus, eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, eu aprontava todas, eu tinha uma necessidade de procurar vazio, de procurar alegria onde não existia. Eu era roqueiro, eu vivia tocando nos buracos por aí, nos infernos, procurando uma alegria que eu nunca encontrei. E um dia me levaram num retiro, ó. Então eu contei minha vida antes de Jesus. Um dia me convidaram para ir num retiro. Eu nem sabia o que era retiro de igreja. Me convidaram para ir num retiro. Eu fui contrariado. Eu não queria ir em retiro de igreja, coisa nenhuma, mas acabei indo. E cheguei lá nesse retiro. Fiquei muito bravo, muito chateado porque eu fui enganado. Mas depois eu comecei a sentir uma alegria no meu coração. Eu não sabia, mas eu tinha me encontrado com Jesus naquele final de semana, 21, 22, 23 de fevereiro de 1995, num TLC. Eu encontrei com Jesus, eu não sabia que era Jesus, mas eu conheci uma alegria que transformou o meu coração, que eu sinto essa alegria até hoje. E depois disso, depois que eu conheci Jesus, eu larguei tudo, larguei minha banda de rock, larguei todas as coisas e eu comecei a servir ao Senhor. Eu tomei uma decisão de servir ao Senhor e eu queria que todo o mundo pudesse sentir a alegria que eu senti naquele final de semana. E até hoje eu sinto essa alegria e o meu desejo até o final da vida é que outras pessoas sintam essa alegria que eu senti naquele dia. Viu o testemunho antes de Jesus? Quando foi que eu conheci Jesus? Conta a tua experiência com Jesus. E depois, o que que aconteceu na sua vida depois de Jesus? Tá bom? E os frutos que deu tudo isso, né? Bom, e depois a gente falou, então, como preparar uma pregação. Então, quais são os pontos para você preparar uma boa pregação? Simples. Tem que ser simples, não é? Então, nós falamos lá, ó, primeira coisa, você precisa se apresentar, não é? Então, eu sou o Rogério, eu sou do ECM, né? Então, eu moro em Taboão da Serra, ou em Budas Artes. Eu moro em Budas Artes. Eu faço parte do ECM, eu ajudo na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres com o Padre Alberto Gambarini. é, e eu faço parte da evangelização do ECM há 30 anos, né? Então, me apresentei, beleza. Segundo, do que é que eu vim falar, não é? Hoje eu vim falar para vocês sobre o pecado.
Hoje eu vim falar para vocês sobre o pecado, como que o pecado pode destruir a nossa vida, não é? Terceiro ponto, a palavra. Então tem que ter uma palavra bíblica, tá bom? Então a palavra que eu escolhi hoje para falar com vocês sobre o pecado é Lucas 15:11, que é a passagem do filho pródigo. Eu sou esse filho pródigo. Eu fui até meu pai, né? E aí você vai ler a palavra na Bíblia. Abra a sua Bíblia. A nossa pregação, ela tem que ser cristocêntrica. Quer dizer o seguinte, é tudo a partir de Jesus. Então, leia a palavra. Quarto ponto, você vai contar a palavra que você acabou de ler com as suas palavras. Então, a palavra do filho pródigo todo mundo conhece, então eu vou contar ela de novo. Olha só, esse pai tinha dois filhos, e um dos filhos chegou até ele e pediu a herança e falou: Pai, eu quero a minha parte da herança, e foi para o mundo e dissipou toda a sua herança e gastou dissolutamente a sua herança. E depois que ele gastou todo o dinheiro, ele começou a comer lavagem. E depois que ele comeu lavagem, ele começou a lembrar da casa do pai, porque na casa do pai tinha pão em abundância. E ele ali naquele chiqueiro, desejando comer as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava para ele. E ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ao meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, olha só, eu não mudei a palavra até agora, tá vendo? Eu estou explicando a palavra com as minhas palavras de novo, porque a pessoa grava. Bom, quinto ponto, eu vou aplicar essa palavra na vida de hoje. Então, olha só, nós somos filhos pródigos. Quando que nós somos filhos pródigos? Quando nós abrimos mão da liberdade que Deus nos deu para a gente fazer coisas erradas, para a gente viver o pecado, para a gente viver dissolutamente. Eu gasto todos os dons que Deus me deu, não é? Com a vida profana, com a vida errada, roubando, matando, me prostituindo, né? Então, tá vendo? Ó, eu atualizei a palavra. Então, a palavra tem três pontos, né? Primeiro ponto, ler a palavra. Segundo ponto, dizer a palavra com as suas próprias palavras. E o terceiro ponto da palavra é você atualizar a palavra para o dia de hoje. Então, essa é a pregação, que é muito rápido, tá bom? Então, e aí a conclusão. Então, hoje, né? Então, vou concluir, ó. Então, primeiro passo, se apresentar. Segundo passo, dizer qual é o tema. Terceiro passo, ler a palavra. Quarto passo, você falar a palavra com as suas palavras. Quinto passo, você fazer uma conclusão, né? Fazer uma atualização. Sexto passo, você fazer uma conclusão. Então, qual é a conclusão? Então, olha, você que vivemos essa vida dissoluta, então, o que que nós podemos fazer hoje? Tomar uma decisão. Hoje, Jesus te entrega nas tuas mãos uma folha em branco. Nessa folha em branco, você pode escrever a história da sua vida, começar a escrever uma história da sua vida. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Hoje pode ser o dia em que você decidiu mudar. E daqui a 10, 20, 30 anos você vai se lembrar desse dia. Foi o dia que Deus te encontrou de novo. E o sétimo passo, contar o seu testemunho. Então, toda palavra, toda pregação que você for dar, você tem que dividir em dois. Se você vai receber 40 minutos para fazer uma pregação, nos 20 primeiros minutos você vai fazer os 6 primeiros passos, que é o que eu contei agora. E os outros 20 minutos você vai contar o seu testemunho, que são 3 passos, certo? Antes de Jesus, como que você conheceu Jesus e como é que a sua vida mudou depois que você conheceu Jesus. Então, para você ser um pregador, para você dar uma
uma pregação completa são 10 passos. São esses 10 passos que eu falei agora. Grave esses 10 passos. Se você seguir isso, se você seguir isso, pode ter certeza que a sua pregação será muito eficaz, vai tocar o coração das pessoas, vai chegar aonde tem que chegar, vai converter pessoas, vai ser uma pregação que vai transformar vidas. E fazendo isso, é o tema da aula de hoje. Você vai fazer aquilo que Jesus mandou cada um de nós fazer: ir pelo mundo, pregai o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os que vocês impuserem as mãos serão libertos do demônio. Todos que vocês impuserem as mãos serão curados das feridas emocionais e das doenças. Jesus ordenou a gente impor as mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, e todos os que crerem serão salvos através de vocês. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão para aquela montanha, para aquela árvore, sair daí, se joga no rio, ou se transplante de lugar, e elas te obedecerão. Esse é se transformar num evangelizador até os 4 cantos do mundo. Essa é a nossa missão. É isso que nós queremos fazer. Contamos com você. Venha ser um evangelizador junto conosco. Nós queremos levar a palavra de Jesus, mas nós não queremos fazer isso sozinho. Nós contamos com você. Então, muito obrigado por ter participado da Escola de Cura. Nós estamos aqui fechando o ciclo da Escola de Cura. Na próxima aula, nós teremos o estudo bíblico. E aí, o estudo bíblico nós vamos começar todas as quartas-feiras, às 19h20, tá bom? Não vai mais ser às 6h30, vai ser às 7h20 da noite. E nós vamos emendar o estudo bíblico com o nosso terço, que já existe, que você já conhece, tá bom? Então, toda quarta-feira, das 7h20 até as 8h30, nós vamos fazer o estudo bíblico, 1h10, e depois o nosso Santo Terço, tá bom? Traga a sua Bíblia, traga caderno, caneta, tá bom? E nós vamos fazer uma viagem maravilhosa pela palavra de Deus. Deus te abençoe, tamo junto e salve Maria, como fala o Padre Alberto, né? E todos vocês que participaram da Escola de Cura vão receber um link, tá bom? Para você poder ver as aulas gravadas e passar para outras pessoas e tudo mais. E vamos propagar isso para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado para sempre. Amém.